Relações perigosas, Pondé, porque na teoria a separação entre os poderes funciona e na prática. No caso da separação dos três poderes, por que na prática nunca é tão perfeito quanto na teoria? Primeiro, porque são seres humanos. O ser humano não sabe fazer nada perfeito, né? Então, você tem contradições, ambivalências típicas do ser humano. Para além da questão individual, das pessoas que compõem os três poderes, você tem vínculos e laços dessas pessoas com determinados grupos dentro da sociedade. E quando eu falo vínculos, eu não estou nem falando vínculos escusos. Existem os escusos também, mas não necessariamente escusos, tem vínculos, grupos de interesse. Você tem a vida privada e profissional. Um exemplo, você pode ser um sujeito que está num tribunal supremo, seja ele qual for, e você é juiz, e você tem, por exemplo, sua mulher ou alguém que é parente dele na advocacia, e ele julga um caso que tem a ver, que é de interesse da advogada, que, por exemplo, pode ser a mulher dele. Esse é um exemplo clichê, a gente sabe que acontece no Brasil, certo? Então, por que não funciona na prática? Porque a prática, ela está sempre, no mínimo, uns 2 passos adiante da teoria ou uns 2 passos aquém da teoria. Estamos vivendo uma crise dos três poderes? Vamos ver a reportagem. Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade. O presidente da República cada vez manda menos. Uma convivência harmoniosa e pacífica de todos. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. No aspecto do STF, do Poder Judiciário, já de algum tempo, né, a gente vem observando, porque assim, o Poder Judiciário não pode deixar de decidir. E quem que judicializa tudo? Não é assim do nada o Poder Judiciário sai tomando decisões que contrariam, por exemplo, um decreto, uma portaria, uma decisão do presidente da República. Vamos falar da presidência da República. Sempre alguém vai lá e pede, né? Mesmo com leis aprovadas no Congresso. O Supremo julga os casos que chegam até ele, né? E nessa acusação de que ele está interferindo no legislativo, na verdade a gente tem partidos políticos provocando muito o Supremo Tribunal Federal para avaliar a validade ou não de leis que foram produzidas com a participação desses partidos políticos, e depois o tribunal acaba sendo acusado de judicializar a política, interferir na atividade legislativa. Isso não é verdade. A Constituição estabelece um papel importante para o Supremo, o trabalho legislativo é absolutamente relevante, é a nossa instância de representação, mas quem guarda a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. E se as leis estão sendo inconstitucionais, é papel do tribunal fazer esse controle. Esses conflitos entre os poderes, eles existem. São tensos na democracia. O que não pode haver, o que a gente assiste, né, por vezes, que a gente tem assistido, é uma hipertrofia. De repente, tudo que acontece no Congresso Nacional, que acontece no Poder Executivo, vai parar no Supremo Tribunal Federal. Sobre a produtividade do judiciário. Nunca se acessou tanto o judiciário no Brasil. Os dados do relatório de Justiça de 2023 indicam que foram propostas mais de 31 milhões de ações, um incremento de 10% em relação ao ano anterior. O judiciário brasileiro lida com 84 milhões de processos. O que a gente tem agora é um embate, é um diálogo, é uma relação entre poderes de uma Constituição que estabelece essas funções superlativas a um tribunal. Então, eu já vi uma crise entre poderes. Hoje eu não vejo mais. A Heloísa comentou, né? Eu não vejo uma crise entre os poderes. Eu já vi, hoje eu não vejo mais.
Você vê, Pondé? Uma crise que envolva, digamos assim, os três poderes o tempo inteiro e que leve a algum tipo de desorganização da máquina do Estado, não, nesse nível não, né? Eu tendo a concordar com quando o Barroso fala que há uma certa harmonia, uma certa educação, os poderes fazendo as suas funções, que é aquilo que a gente pode chamar de os poderes representando a liturgia de como funciona essa separação e essa relação. Na posição entre os dois, a Heloísa e o Delmanto, eu vejo ela olha para o STF como especialista que é e diz, está funcionando direito. Ela fala uma coisa muito importante que é o seguinte, que dá para fazer uma conexão com o que o Delmanto fala. Ela fala que o Supremo, assim como o Judiciário em geral, ele é acionado, o Supremo, né? Portanto, se há uma hipertrofia do Judiciário, quando eu digo Judiciário não é só o Supremo, essa hipertrofia é fruto da própria máquina da sociedade, que fica o tempo... Acho que uma das palavras mais comuns que se ouve no Brasil hoje, expressões, é eu vou processar, né? Então, quando o Delmanto fala que um monte de coisa do Legislativo e do Executivo vai parar no Judiciário, é porque alguém levou isso para o STF. Alguém levou para o STF. Exatamente, ele não age sozinho, ele precisa ser acionado. Sim. O Barroso trouxe números aí mostrando esse aumento expressivo. Então, o que está acontecendo para que ele precise, né, para que ele seja acionado tantas vezes? Então, aí a gente tem que ampliar um pouco a análise, me parece fazer um pouco de sociologia, ou bastante, mas um tempo curto, de perceber que, por exemplo, isso não acontece só no Brasil. A impressão dessa hipertrofia que falava o Delmanto é uma questão discutida. Por exemplo, eu vou citar aqui, além do Brasil, 3 países que eu sei que essa discussão está colocada de formas diferentes. Estados Unidos, França e Israel. Por que as sociedades buscam cada vez mais judiciário? Uma das teorias, muito forte do ponto de vista sociológico, é o seguinte, que o Poder Executivo não faz lei, digamos assim, não tem exercício da lei, funciona dentro da lei, é diferente. O Legislativo cria leis, mas o Legislativo seria moroso, lento, certo? De uma representatividade da população gigantesca, portanto, fica os grupos lá brigando, aliás, é a intenção que seja mesmo, reduz a velocidade da solução de demandas, o Legislativo. Ele tem um movimento que tende a ser vagaroso por conta do tamanho dele e dos números enormes de conflitos e representações que está dentro dele. Os Supremos, em geral, são pequenos, pessoas que são da elite, de alguma forma são da elite, para chegar até lá, certo? E, nesse sentido, nesses 4 países, você tem pessoas que, no caso dos Estados Unidos, você tem uma tendência nos últimos tempos para ter juízes do Supremo que são tanto conservadores. Mas as decisões também, às vezes, demoram a sair, não? No Judiciário também demoram. Mas o Supremo pode, por exemplo, num dado momento, dizer que se existe lei de racismo no país, a homofobia também é crime. A velocidade dessa decisão, o Legislativo, por exemplo, discussões sobre casamento gay, por exemplo, né? Certas decisões que representam um grupo da população, mas se você vai para o Legislativo, você talvez não chegasse nunca a decisão a favor do casamento gay, ou demorasse anos, e aí tem eleição. E são decisões que o Brasil precisa de uma resposta rápida, muitas vezes. Então, também, né? Várias sociedades precisam de resposta rápida. E é por isso que leva, em situações diferentes, a você ter críticas aos Supremos de que eles estão mais para cá ideologicamente ou que eles representam um determinado grupo. Mas não tenha dúvida, o Supremo, em todos esses países, são pessoas que vêm da elite. E se a elite tem uma tendência a um viés ideológico, o Supremo deverá ter essa tendência.